O título dessa mensagem hoje é Deus em primeiro lugar. E você já deve ter ouvido, você já deve ter falado, esse versículo que o Ellison falou aqui, que está lá em Mateus 6,33, a gente sempre escuta, né? Coloca Deus em primeiro lugar. Ou a gente orienta, olha, coloca Deus em primeiro lugar nessa questão. Eu coloquei Deus em primeiro lugar com relação a isso. E a gente escuta tanto isso no nosso meio cristão, que isso muitas vezes se torna até um jargão no nosso meio. A gente fala da boca para fora, coloca Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós não temos colocado Deus em primeiro lugar. Eu queria que você avaliasse isso dentro de você. Será que eu realmente tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Em todas as situações, em todos os problemas, em tudo que tem aparecido, Deus está em primeiro lugar? Por quê? Porque a gente organiza. A gente organiza a nossa agenda semanal, a gente organiza a nossa agenda mensal, a gente organiza os nossos orçamentos, né? Os nossos relacionamentos, a gente organiza tudo. E a gente faz o quê? A gente prioriza o que é mais importante. Olha, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer isso. A gente coloca de acordo com as nossas prioridades, não é mesmo? E o que a gente tem feito com Deus? Será que Ele tem sido colocado em primeiro lugar? E colocar Deus em primeiro lugar significa a gente dar prioridade máxima para Ele, em todo o resto. Ele é a figura principal das nossas vidas. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos. E quando a gente decide colocar Deus em primeiro lugar, a gente fala, a sua vontade é a mais importante. A sua palavra é mais preciosa do que a palavra de qualquer outra pessoa. A sua vontade é mais importante do que a minha vontade, mesmo que a vontade dele seja diferente da nossa, amém? E colocar Deus em primeiro lugar significa a gente guardar o maior mandamento que ele nos deu. Que está lá em Mateus 22:37. O que está falando lá? Ame a Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que isso significa? Significa a gente investir nesse relacionamento com Ele. Ame o Senhor de todo o coração. Por que quando a gente assume um relacionamento com uma pessoa, a gente não trai? Porque a gente ama de todo o coração. Então, quando a gente decide cumprir, não tem outra pessoa. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Tudo que nós fazemos é dedicado a Ele. Nós não retemos nada. Significa a gente colocar a nossa vida livre de qualquer idolatria. E quando eu digo idolatria, você pode pensar, olha, eu não adoro os santos, não adoro imagens, o que você está falando de idolatria? Idolatria, gente, é qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa que substitua o lugar do único verdadeiro Deus dentro do nosso coração. E a Bíblia fala, não precisa de abrir, mas lá em Juízes, no capítulo 6, o Senhor dá uma ordem para Gideão. Ele fala assim, olha, você vai lá e você vai derrubar. O pessoal tinha construído um altar para Baal. Baal significa senhor, significa dono. Ou seja, eles fizeram uma estátua, fizeram uma escultura e começaram a adorar essa escultura, que era Baal, ao invés de adorar a Deus. E o Senhor deu uma ordem para Abraão, vai lá e derruba essa estátua. Acaba com isso. E no primeiro momento, Gideão ficou com medo. Mas ele colocou o Senhor em primeiro lugar e ele cumpriu a ordem que o Senhor deu. Ele obedeceu a ordem que o Senhor deu. E o Senhor falou assim, olha, você não vai só derrubar, você vai pegar aonde era adorado Baal, você vai sacrificar, você vai oferecer um holocausto no mesmo lugar onde era adorada a imagem de Baal, você vai oferecer um holocausto como oferta a Deus.
E ele ficou, como que eu vou fazer isso? No princípio, ele ficou com medo. Vou fazer à noite, para ninguém ver. É na casa do meu pai. E se alguém me ver? Mas ele colocou Deus em primeiro lugar, e foi lá, e derrubou. E foi lá, e ofereceu o holocausto. E como que a gente tem reagido diante de uma situação que o Senhor nos coloca em perigo? Como que a gente tem reagido? A gente precisa arrancar do nosso coração qualquer coisa que rouba a nossa devoção, qualquer coisa que rouba a nossa reverência ao Senhor. E isso pode ser qualquer coisa, gente. Isso pode ser um filho, isso pode ser um trabalho, isso pode ser uma conquista, isso pode ser até a realização de um sonho que o Senhor realizou na sua vida. E isso se torna um Deus para você, isso se torna um ídolo para você. Ali em cima, a gente fez uma prévia do culto e achei interessante, porque o Elson abordou, até o nosso dom, às vezes, pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, todo aquele que serve aqui na igreja, glória a Deus, nós temos 72 pessoas no grupo da liderança, mas por que você serve? Você serve porque você tem um dom? Você serve porque você é muito bom naquilo que você faz? Ou você serve porque Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Porque se você serve porque Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, você não está preocupado com a sua reputação, você não está preocupado se vai ter reconhecimento ou não, você não está preocupado se vai ter festa dos voluntários ou não, você faz de todo o coração, você faz como se fosse para o Senhor. Porque não tem a ver com você, tem a ver com a reverência do que você tem para Ele. E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente coloca o nosso marido como ídolo. Ele é demais, ele é sensacional, ele é imparável. Agora ele está ficando forte. Estou levantando sua bola, né? Agora. E é interessante porque a gente vê a história de Abraão, né? E a gente acompanha que o Senhor fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de um filho, mesmo numa idade avançada. E Abraão esperou mesmo, às vezes duvidando, né? Porque demorou, mas o Senhor cumpriu e deu um filho para Abraão. E o que o Senhor proporcionou para Abraão no decorrer da história? Ele testou Abraão. Ele pediu para que Abraão sacrificasse Isaque. E aquilo só serviu para quê? Para testar o coração de Abraão. Será que Isaque era um ídolo para Abraão? O meu filho, aquele prometido, aquele que eu esperei tanto tempo, que veio na minha velhice. E agora o Senhor vai... Não, ele estava lá disposto a sacrificar o filho. Então Isaque não era um ídolo para Abraão. Mas muitas vezes mulheres que esperam muito tempo por um filho, aquele filho acaba se tornando um ídolo para a vida dela. E está errado, gente. É filho, é a coisa que a gente mais ama na vida, mas não pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. A gente, para quem está procurando marido, né, Lê? Para quem está esperando um esposo, para quem está esperando uma esposa, você precisa procurar alguém que ame o Senhor acima de qualquer coisa. Você não pode esperar uma pessoa que vai te amar acima de qualquer coisa, porque ele vai te trocar um dia. Um dia você vai decepcionar, um dia você vai frustrar essa pessoa. E se ela não amar o Senhor acima de você, ela vai deixar de te amar. Ela vai te deixar. Então, o requisito principal do prometido é amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém, solteiros? Aleluia. E assim como Gideão construiu um altar para o Senhor, nós precisamos substituir essas idolatrias que existem nas nossas vidas. Se você parar para analisar, você vai ver que tem algo que tem sido um ídolo na sua vida. Pode ser que tenha.
Eu avaliei e vi que tinha. Então, o que a gente precisa fazer? Substituir esses ídolos por sacrifícios vivos. E Deus não está pedindo sacrifício. Lá em Romanos 12, 1, fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui não está pedindo sacrifício, aqui está pedindo para que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, como sacrifício santo e como sacrifício agradável a Deus. Existem coisas que nós estamos fazendo para o Senhor que não são sacrifícios agradáveis a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Isso fala de algo que não está ligado à emoção. O Ellison falou aqui sobre a oferta. Nós precisamos de uma oferta, sim. Algo que vai impactar. Algo que vai ser uma coisa que vai chamar a atenção do Senhor. Mas isso, muitas vezes, isso não vai ser emocional. Isso precisa ser racional. E quando eu digo racional, é aquilo que você não quer fazer. Mas porque você raciocina e vê que é a vontade de Deus, você vai lá e faz. Treinar às 6 horas da manhã, treinar cedo, gente, não é na emoção, é no racional. Ninguém vai treinar 6 horas feliz. É no racional, vai sem ser feliz mesmo. Só a Jéssica que vai. Isso significa a gente dedicar tudo a Deus. Não apenas os nossos bens, não apenas o nosso dinheiro, não apenas a nossa família, não apenas o nosso tempo, mas também o nosso corpo, mas também a nossa mente. Provérbios 23, 7, fala assim: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Assim como pensa em sua alma, assim ele é. E muitas vezes, a vida que nós vivemos está diretamente ligada à forma como nós nos vemos. Isso é pesado. Então, já parou para pensar que às vezes a gente está vivendo uma vida medíocre, e eu não estou falando de uma vida pobre, de escassez, eu estou falando de uma vida medíocre. Porque a gente se vê medíocre. E nós podemos viver uma vida próspera porque a gente se vê próspero. Amém? E a nossa língua? O poder que tem a nossa língua. Hoje eu li um trecho de um livro que fala assim: a nossa língua tem o poder de construir resultados ou de destruir resultados. E eu falei: meu Deus, precisava ouvir isso hoje, Deus. Não podia ser amanhã. Mulheres, o poder que a nossa língua tem de edificar ou de derrubar. Nós precisamos dedicar até a nossa língua ao Senhor. Amém? Isso é muitas vezes ficar calada. Isso é muitas vezes só abrir a boca se for para edificar. Se não for para edificar, fica calada. É melhor. Fala em oração. E o controle das nossas emoções? Porque quando fala lá, ame o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Alma fala de vontades. Então, quando fala sobre amar o Senhor com as nossas emoções, é que muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que Ele está querendo, aquilo que é a vontade dEle, aquilo que Ele está pedindo. A gente não quer colocar Ele em primeiro lugar nessa situação da nossa vida. Deus, com relação a isso, deixa que eu resolvo. Eu sei fazer isso muito bem. É como se a gente falasse: Deus, time nesse aqui, deixa que eu cuido. Não. Em tudo. Sem reservas.
em todas as coisas. E à medida que a gente abre espaço para o Senhor ocupar o primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas, a gente se torna mais cheio dele. A gente experimenta, sabe aquela paz que excede todo entendimento? Essa paz não vem de circunstâncias boas. Essa paz não vem de um mar calmo, excede o nosso entendimento. Então, é meio à tempestade, a gente experimenta de uma paz que excede todo o entendimento. A gente experimenta de uma alegria que vem do alto, uma alegria que não está baseada em circunstâncias, uma alegria que não está ligada a se tem dinheiro na conta, está tudo bem, se não tem, eu não sei quem que é Deus, Deus me abandonou. Não. É em todo o tempo acreditar que Deus é bom, porque Ele é bom em todo o tempo. Colocar Deus em primeiro lugar significa a gente seguir a nossa referência. Jesus foi a referência, é a nossa referência daquele que mais se submeteu à vontade de Deus. Ele teve uma vida de total submissão. Ele mesmo sendo Deus, a Bíblia faz questão de falar isso. Ele mesmo sendo Deus, se fez homem. Então não tem nada que a gente passa aqui que ele não passou. E a Bíblia diz que no jardim, quando ele ia ser sacrificado, diante de uma agonia inimaginável, ninguém consegue imaginar o que ele passou, suando sangue diante do que ia acontecer. Lá em Lucas 22, 42, o que Jesus falou? Jesus sendo Jesus. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E quantas vezes nós temos feito essa oração para Jesus? E eu não estou falando quando tudo está bem, eu estou falando quando tudo está mal. Será que a gente tem tido o mesmo comportamento de Jesus? Ontem, a gente teve o Super Seed aqui. Quantas pessoas estavam aqui? Aleluia! Se você não veio, você perdeu. Gente, o Super Seed é o nosso culto da super semente. Você vem aqui para presentear alguém. E foi lindo, foi impactante. Na hora que a gente entrava ali na porta, a gente já sentia assim, uma atmosfera. As pessoas estavam felizes, as pessoas estavam animadas. Todo mundo estava cheio de alegria aqui, não para receber. Todo mundo estava cheio de alegria para dar. Foi lindo de ver. Todas as vezes que você pegava uma cena de alguém entregando algo para outra pessoa, o sorriso de quem entregava era muito melhor do que de quem recebia, que às vezes se sentia até constrangido. Mas as pessoas vieram aqui para dar. Ninguém veio aqui para receber. Só o Gustavo que veio com o saco do Papai Noel e veio pensando, vou embora com o saco cheio de presente. Estou brincando, gente. Ele veio com o saco cheio de presente para semear em alguém que não estava aqui. Mas todo mundo estava alegre em dar. Ninguém sabia se ia receber nada. Mas é muito melhor, é muito mais gratificante quando a gente dá do que quando a gente recebe. Experimenta disso. Você vai sentir essa emoção. E foi lindo de ver que, no final, eu já tinha entregado todas as minhas sementes, e aí, passando ali naquele cantinho, eu encontrei com uma mulher. E ela falou assim, eu falei, tudo bem, tudo bem. E ela já tinha me dado um presente, e eu fiquei sem graça, assim, porque eu não estava com nenhum presente para dar para ela. E ela falou assim, você pode fazer um favor para mim? Eu posso. E eu, toda sem graça, assim, porque eu não tinha nem um chocolate mais para dar para ela. E eu falei assim, o que é? Aí ela falou assim, você pode orar por mim? Eu estou sentindo uma dor terrível.
Eu fiz vários exames, não saiu o resultado ainda, mas eu estou sentindo uma dor. Eu falei, onde que está doendo? Todo o meu corpo está doendo, uma dor terrível. E à medida que ela falava e ela suava, eu sentia a dor que ela estava sentindo. É como se, quando você vê a pessoa prendendo o dedo na porta, você sente a dor que a pessoa está sentindo. E eu olhei para aquela mulher e falei, Jesus, tem misericórdia dela. Eu estava sentindo a dor. E ela falou assim, olha, eu estou esperando, os médicos não me deram muita esperança, mas meu filho não sabe de nada, então ora por mim. E naquele momento eu orei por ela, eu falei assim, Deus, não tem mais nem chocolate, então tudo que eu tenho é orar. E eu vou orar, e em nome de Jesus, essa mulher vai ser curada agora, e o Senhor vai cessar toda a dor que ela está sentindo, para a honra e glória do seu nome. Vai ser só mais um testemunho na vida dela, Jesus. Quando sair o resultado, ela só vai testemunhar mais um milagre daquilo que o Senhor fez na vida dela, Jesus. Jesus, que o Senhor cure qualquer enfermidade que a gente ainda nem sabe o que é. E falei, amém. E de manhã eu não pude dar esse testemunho, mas agora à noite eu posso testemunhar para a honra e glória do Senhor. Ela falou que teve uma noite tranquila e que ela não sentiu mais nenhuma dor. E eu tenho certeza que no diagnóstico médico não vai ter nada, para a honra e glória do Senhor, porque Ele faz todas as coisas. E eu estou só testemunhando isso porque depois eu fiquei pensando, gente, por que ela foi no Superseed? Cheia de dor, suando de dor, e ela estava cheia de presentes, para quê? Para dar. Sabe? E assim, isso me chamou muita atenção, porque ela tinha todos os motivos para não vir no culto, ela estava doente, ela estava com dor, e já tinha dias que ela estava sentindo, e ela estava aqui disposta a dar. A mesma atitude que Jesus teria, o coração se enchendo de alegria em dar. Em João 17,4 fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será que a gente pode falar isso com a nossa forma de viver hoje, com tudo que nós temos vivido na nossa vida? Nós temos glorificado aqui na terra, nós temos completado a obra que Ele deu para mim, a obra que Ele deu para você fazer. Será que a gente pode falar isso? Porque muitas vezes a gente quer desistir. No dia da dor, a gente quer desistir. No dia do caos, a gente duvida de quem Deus é. Existem dias que nós até duvidamos que nós somos filhos. Será que a gente é tão amado assim mesmo? Ele deu uma obra para mim. Ele deu uma obra para cada um de nós completar aqui. E nós precisamos glorificar Ele em todo o tempo. A palavra diz que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, qual é a finalização desse versículo? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele nos dá tudo que nós queremos? Não. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Como? De acordo com a vontade dEle. Quando? De acordo com a vontade dEle, no tempo dEle. Como? Do jeito que Ele quer, de acordo com a vontade dEle. Mas nós cremos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, é nisso que a gente precisa confiar. Ele sabe o que é melhor. E aqueles que confiam, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, eles se destacam no coração do Senhor. Primeiramente, eles obedecem os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que quem ama de verdade, obedece os mandamentos. Eles tomam a sua cruz. Não vai ser uma dor, não vai ser um diagnóstico, não vai ser um desemprego, não vai ser uma falta de água, não vai ser qualquer probleminha ou problemão que vai nos fazer abandonar a cruz. E a cruz é aquele problema que você tem que carregar. É a sua jornada que você vai viver amanhã. Você tem a sua, eu tenho a minha, carrega a sua, que eu carrego a minha. Amém? E continuar seguindo Jesus.
não duvidando de quem Ele é, não duvidando de quem nós somos para Ele, e não duvidando de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E sabe uma outra coisa? A gente não pode abandonar o primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor quando a gente conhece Jesus. Quando a gente conhece Jesus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. À medida que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a se apaixonar e se encantar com cada versículo. Cada vez que a gente separa um tempo para falar com Ele, para adorar Ele, é maravilhoso. Eu consigo lembrar das músicas que eu ouvia da vizinha, porque eu não tinha nem CD na época do Diante do Trono, e eu ficava cantando as músicas lá de casa. Esse é o primeiro amor. Primeiro amor é aquela paixão que você sente no início. Lembra quando você acordava às 5 horas da manhã para a gente ver o nascer do sol? Então, cadê? Cadê? Cadê o primeiro amor para ver o nascer do sol junto, gente? Mas é isso que nós precisamos ter com o Senhor. É voltar ao nosso primeiro amor com Ele, porque o nosso amor por Ele precisa estar acima de qualquer coisa. E a gente precisa dar a Deus as nossas primícias. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, estou falando também de dinheiro. A gente estava numa reunião ontem, e essa reunião era sobre um grupo de casais. E aí, um dos líderes falou assim, olha, sabe que é o problema geral desse grupo especificamente? Nenhum deles compartilharam que estão sendo fiéis nos dízimos. Alguns deles compartilharam que eles esperam. Quando sobra, aí sim, se sobrar, eles vão entregar os dízimos. Eu falei, então, mas você já falou para ele que nunca vai sobrar? Porque se eles não entenderem que nós precisamos, que, na realidade, gente, não é nem escolha. Dízimo não é escolha, dízimo é devolução. Então, não tem escolha. E precisa ser a primícia, precisa ser a primeira parte, porque, senão, não vai sobrar. Então, se você quer mudar, transicionar de uma mente medíocre para uma mente próspera, a primeira coisa não é você fazer hora extra, a primeira coisa não é você arrumar um segundo emprego, apesar disso também ser bom se for necessário. Mas a primeira coisa é dar a primícia para o Senhor, entregar. A primeira coisa, você tira a parte que não é sua, que é do Senhor, e entrega para Ele. E aí sim, você vai ver o que Ele prometeu. As comportas dos céus se derramarem sobre vocês. Nós vamos colher coisas que nós nem imaginamos, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, mas é a colheita do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa dar para o Senhor as nossas primícias, não as sobras. A gente precisa dar para o Senhor a primícia do nosso dia, é a primeira parte. Sabe essa hora que você abre o olho e fala, Jesus, já despertou? Aleluia, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser uma segunda-feira sensacional. E depois você abre o WhatsApp, você começa a ver os probleminhas, e aí você começa a ver as boletas, e aí você começa a ver... É a vida de todo mundo. Mas a nossa primeira parte precisa ser para Ele. E a vida cristã de quem coloca Deus em primeiro lugar, ela é caracterizada, gente, não por um conto de fadas. Ela é caracterizada por renúncia. Renúncia das nossas próprias vontades. Renúncia daquilo que a gente acha que já poderia ter acontecido e que não aconteceu. Renúncia de todo o tempo. Renúncia de... Renúncia de tudo aquilo que a gente acha que já poderia ter acontecido nas nossas vidas, mas que, porque não era da vontade dele, ainda não aconteceu. É abrir mão daquilo que é importante para esperar o que é importante para Ele nas nossas vidas. Amém?
É a gente priorizar o que é a vontade dele. E eu digo isso, é muito interessante, porque às vezes a gente corre o dia todo, né, com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, com as nossas obrigações, e chega no final do dia, você pensa, estou exausto e não consegui cumprir todas as coisas. Mas experimenta fazer diferente. Experimenta dar a primícia do seu dia para o Senhor e falar ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Porque, às vezes, você tem tantos planos, você tem tantos projetos, mas o Senhor quer de você isso, isso e isso. Ele não quer todas essas outras coisas. Então, a gente precisa buscar todos os dias qual é a sua vontade sobre a minha vida hoje. Isso a gente vai ser mais assertivo, a gente vai ter mais resultados no nosso dia. No final do dia, você vai falar, ufa, fiz o que deu, mas eu tenho certeza que eu fiz a vontade do Senhor hoje. Eu cumpri o meu propósito hoje. E em todas as coisas. O cristão de verdade, ele confia, ele obedece e ele ama a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar fica mais fácil quando a gente leva a sério o que está lá em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso torna a nossa vida mais fácil, isso torna a nossa vida mais leve, isso nos faz deixar de andar em círculos. Quando a gente entende que tudo é por ele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo volta para ele, a nossa vida encontra um propósito. E aí, muitas coisas que a gente corre atrás tanto, a gente vê que a gente nem precisava tanto daquilo. Existem coisas mais importantes. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar, estou terminando. Essa semana, eu recebi o convite, o GC das Mulheres. Cadê o GC das Mulheres aí, das mulheres animadas dessa igreja? Isso aí, é mais animado que Influa, esse GC. E muito interessante que elas criaram aí um programa de leitura bíblica. E foi interessante, assim, que está incentivando, né, todas a lerem a Bíblia. E aí, nessa semana, elas me convidaram para participar de uma live junto com elas. Foi um privilégio poder participar. E daí, no dia que eu participei, elas estavam lendo o capítulo 39 e o capítulo 40 de Gênesis. E aí, nessa parte do capítulo 39 e 40, é quando José vai para a casa de Faraó. E aí, a gente lendo e a gente discutindo sobre o que estava escrito ali, é interessante perceber alguns pontos na vida de José. A Bíblia diz que mesmo quando José teve um sonho, que ele conta esse sonho na casa dos pais dele, de tudo que ele ia ser, de todos os planos que o Senhor tinha sobre a vida dele, que até a família dele debochou dele, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Um pouco depois a gente vê que os irmãos dele jogou José na cisterna. E a Bíblia ressalta que a mão do Senhor estava sobre ele. Passou mais um tempinho, ele foi vendido pelos medianitas. E a Bíblia diz, a mão do Senhor estava sobre ele. E ele foi parar na casa de Faraó, como servo de Faraó. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Em tudo que José punha a mão, prosperava, seja no campo ou seja na cidade. E logo depois, a mulher de Faraó tentou seduzir José. Ele não caiu na cilada da mulher, mas mesmo assim, ela mentiu, ele foi acusado e acabou sendo preso. E mesmo preso, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Então, José tinha um favor de Deus que o acompanhava em todas as situações. E esse favor de Deus está disponível para cada um de nós. Eu achei interessante que José, ele mostra para a gente, em toda a trajetória, que ele sabia quem ele era. Até quando o pai duvidou,
Ele não duvidou de quem ele era, ele sabia quem ele era para o Senhor, ele sabia em tudo que o Senhor tinha confiado nele para fazer. E ele experimentou do favor de Deus sobre a vida dele. E ter as bênçãos do Senhor disponíveis sobre as nossas vidas, não significa que a gente desfruta de tudo que o Senhor tem. Já parou para pensar? Nós somos, assim como José, nós também somos filhos amados de Deus. Antes dos nossos pais saberem que eles estavam grávidos da gente, o Senhor já nos amava. Nós já éramos amados, antes de sermos amados pelos nossos pais. Então, nós somos amados pelo Senhor. Então, o mesmo favor que estava sobre a vida de José, está sobre a nossa vida. Mas por que a gente não tem desfrutado? Por que a nossa jornada, em meio à cisterna, em meio à prisão, em meio a tudo que a gente vive, não tem sido de desfrute? Por que muitas vezes a gente duvida de que a mão do Senhor está sobre a nossa vida? Porque muitas vezes nós não ativamos a nossa fé para receber as bênçãos do Senhor. José não duvidou. Em todo tempo José creu. Em todo tempo José acreditou em quem ele era. Em todo tempo ele acreditou nos planos que o Senhor tinha para ele, e ele acreditou que não seria o fim. O favor de Deus é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E a gente entende que graça não está ligado a nada que nós fazemos. Graça não está ligado a nada que nós merecemos. Não tem como a gente comprar a graça de Deus. Se você dizimar, se você ofertar, você vai receber a graça de Deus. Não, a graça de Deus é sobre algo que nós não merecemos. Não tem o que fazer para merecer. E o favor de Deus é a graça de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus fazendo algo por nós que nós não merecemos. Não é conquista baseada em resultados que nós temos aqui, no nosso decorrer da vida, na nossa jornada. Não está ligado aos nossos resultados. Deus quer conceder favor para mim e para você, assim como Ele fez com José. Mas para isso a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Acreditar em tudo que Ele tem para mim e para você. Assumir uma postura de fé. Quando eu tiver uma fé grande, eu vou acreditar que Deus tem um grande problema. Acredita de acordo com a medida de fé que você tem hoje. Ele vai fazer com a medida de fé que você tem hoje. E você precisa crer que a vontade dele é sempre, sempre. Pode ser diferente da sua, mas a vontade dele é sempre boa. A vontade dele é sempre perfeita. E a vontade dele vai ser agradável, sim. Na hora que você entender que a vontade dele, que os planos dele são maiores, são melhores que os nossos, vai ser agradável para você. Pode ser que no princípio não seja agradável, mas depois, confia, ela vai ser agradável. Você vai se sentir privilegiado por estar cumprindo a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós. E o finalzinho do versículo, sabe todas as outras coisas? Sabe aquilo que a gente orou, aquilo que você colocou a mão no seu coração e que você orou, que tem perturbado a sua alma, que tem te deixado preocupado. Aquela situação que você pensou, olha, eu vou na igreja hoje só por causa disso, porque se não fosse eu não iria. Então, busca Ele em primeiro lugar. E todas, a Bíblia diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso fala sobre coisas que nós nem sabemos ainda que nós vamos precisar um dia, mas tudo nos vai ser acrescentado. Amém? Se coloque de pé. Jesus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque o seu amor sempre nos alcança, Pai. Jesus, muito obrigada pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, Pai.
Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos faz entender tudo aquilo que nós não tínhamos entendido, Pai. Jesus, o Senhor derrama graça sobre as nossas vidas todos os dias. O Senhor já fez a maior prova de amor, Jesus, que alguém poderia fazer. O Senhor já fez. Mas mesmo assim, Pai, todos os dias o Senhor derrama do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Jesus, nós não queremos que nenhum ídolo, Pai, que nenhum problema, Pai, que nenhuma situação, Pai, que nenhum outro amor roube o nosso amor pelo Senhor, Pai. Que em tudo que nós fizermos, Pai, que em todos os projetos, que em todos os planos, Pai, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Jesus, falta um mês para encerrar esse ano, Pai. Eu coloco, Jesus, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer esse ano, Pai, e que nós não fizemos, Pai. Jesus, não é o fim. Nós cremos que a sua vontade prevaleceu sobre as nossas vidas, Pai. E nos desperta para aquilo que nós já deveríamos ter começado e que nós ainda não começamos, Pai. Jesus, que o Senhor esteja em primeiro lugar no nosso projeto de 2025, Pai. Que em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas, Pai, que o Senhor ocupe o primeiro lugar, Pai. Porque nós confiamos que a sua vontade é a melhor para nós, Pai. Nós confiamos, Jesus, que os seus planos são os melhores para nós, Pai. Nós confiamos que nós viveremos, Jesus, dias sobrenaturais, dias de superabundância, Pai, dias de plenitude, Pai, porque nós estaremos cumprindo a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Mas nos ajuda, Pai. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã e que elas continuem se renovando, Pai. E que todos os dias, Pai, nós estejamos com o coração ensinável, Pai, com o coração quebrantado, disposto a Te obedecer, Pai, disposto a cumprir a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus.